Opa, tudo bem? Na floresta, três pessoas estão correndo para longe de um perigo invisível. Olga e Nadia acidentalmente pisam em uma armadilha escondida, fazendo com que caiam em um buraco. Elas tentam escalar para sair, mas é impossível. Elas pedem ajuda a George, mas ele apenas se desculpa e continua correndo. As mulheres amarram suas roupas em um galho e o jogam até a borda, esperando usá-lo como uma corda, mas ele continua caindo. Segundos depois, George também pisa em uma armadilha e acaba pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Uma pessoa misteriosa com uma faca o esfaqueia e o observa sangrar até a morte. Tudo isso começou alguns dias antes. 7 funcionários britânicos da Palisade Defense Military Arms Corporation estão a caminho de um fim de semana de integração em um chalé nas montanhas da Hungria. Durante a viagem de ônibus, eles são forçados a assistir a um vídeo de George, que é o presidente da empresa e estará esperando por eles no chalé. Ele fala sobre todas as coisas que seu negócio conquistou e o líder da equipe, Richard, faz seu assistente Billy anotar tudo. Enquanto isso, Steve está mais interessado em contratar funcionárias safadas para o fim de semana. Depois, ele se esconde no banheiro para fumar, o que ativa o alarme. Enquanto o motorista reclama, Steve sai dizendo que foi um curto-circuito. Ele passa o resto da viagem comendo cogumelos mágicos. Quando o ônibus pega a estrada ao redor da floresta, alguém observa dos arbustos. Gordon tem um mau pressentimento, mas decide não dizer nada. Minutos depois, o ônibus para porque a estrada está bloqueada por uma árvore. Richard mostra um mapa ao motorista e pede que ele pegue a estrada que passa pela floresta, mas o motorista não quer porque já ouviu histórias perigosas. Eles discutem por um tempo até que o motorista perde a paciência e os expulsa. O grupo não tem escolha a não ser caminhar até o chalé, mas Harris se recusa e diz que vai voltar para o hotel. Antes que ele consiga voltar ao ônibus, o motorista vai embora sem nenhum deles. Na floresta, alguém continua observando o grupo. O grupo ouve um barulho estranho vindo da floresta e assume que é apenas um urso. Os cogumelos estão começando a ter um efeito ruim em Steve, que se sente molhado e se pergunta se mijou nas calças. A equipe pega o caminho pela floresta e começa a caminhar. Enquanto todos estão distraídos, Steve fica para trás e entra na floresta. O grupo precisa parar quando de repente ouve ele gritar. Metade da equipe vai procurá-lo e o encontra urinando. Steve diz que viu alguém e tenta oferecer uma descrição, mas não faz muito sentido. Então, os outros colocam a culpa em uma viagem ruim de cogumelos. Depois, Steve termina de se aliviar, sem notar que seu xixi está atingindo um corpo enterrado no chão. Depois disso, Maggie caminha puxando uma corda amarrada em Steve para evitar perdê-lo novamente. Quando eles deixam a área, um urso aparece na estrada. Eventualmente, eles encontram o chalé e todos ficam decepcionados ao ver que ele não é tão sofisticado quanto prometido. Steve insiste que há alguém na floresta, mas é ignorado. O grupo entra no prédio e encontra quartos sujos e abandonados, sem George à vista. Então eles acham que este é o lugar errado. Richard se recusa a admitir que cometeu um erro e jura que este é o chalé certo. Enquanto Richard começa a despejar um monte de jargões corporativos irritantes, a viagem de cogumelos de Steve fica pior. Depois de ver a si mesmo no quarto, ele sai para pegar ar fresco apenas para ver a si mesmo novamente. Logo, Gordon sai também para explorar o lugar. Ele encontra um quarto antigo e escuro e uma piscina abandonada onde ele brinca até cair. Enquanto isso, Harris entra no porão para ligar o gerador e descobre um armário cheio de arquivos em russo. De repente, ele ouve um barulho. Então, olha em volta e descobre um lençol em forma humana. Quando o remove, encontra um esqueleto falso. À noite, Richard é acordado de seu cochilo por alguns barulhos estranhos. Ele pega uma faca e abre as cortinas, mas não vê nada. Então, alguém corre no corredor atrás dele, então ele segue a pessoa e descobre pegadas ensanguentadas que desaparecem atrás de uma porta.
Ele entra no quarto e encontra Maggie em roupa íntima, pedindo para ele ficar safado com ela. Quando ela se vira, o rosto de Harris aparece e o insulta. Então, Richard esfaqueia ele furiosamente várias vezes. Naquele momento, Steve sai de seu quarto e encontra Richard ainda dormindo, o que significa que o incidente foi apenas um sonho. Na mesa de jantar, Billy e Harris estão olhando os arquivos e percebem que sua empresa está muito envolvida na Europa Oriental. Enquanto Gordon serve uma torta, Harris teoriza que eles estão em um antigo asilo. Ele compartilha uma história antes da Primeira Guerra Mundial sobre um governo recebendo muitas reclamações sobre o asilo e enviando um inspetor para investigar. Ele descobriu que os internos estavam enlouquecendo nas celas, gritando para serem libertados. O inspetor percebeu que os internos haviam tomado o controle e trancado todos os médicos. Ele tentou argumentar com eles, mas os internos imediatamente o mataram. Então, o governo contratou a empresa da equipe para espalhar gás nervoso que massacrou os internos. Dizem os rumores que apenas um homem sobreviveu e ele quer vingança contra cada funcionário da empresa. A equipe ri de quão ridícula é a história, mas Jill diz que há alguma verdade nela. No início da década de 90, quando a União Soviética se desfez, prédios como este eram centros de detenção para criminosos de guerra, como soldados que gostavam de matar civis e dizimaram vilarejos inteiros. O governo os trancou com a intenção de curá-los, mas isso não funcionou. Alguns deles continuaram escapando e se escondendo em prédios na área. No final, o governo comprou as armas da empresa para matar todos eles. Meg chama as duas histórias de crazy e acha que isso é apenas um chalé abandonado que faliu. Steve zomba dela inventando uma história, dizendo que este era um chalé safado nos anos 60, onde enfermeiras atraentes cuidavam de homens idosos ricos. Mas as enfermeiras não podiam se divertir com homens velhos, então elas trouxeram um jovem para compartilhar. Quando Steve morde seu pedaço de torta, ele fica horrorizado ao encontrar um dente. Gordon revela que não fez a torta, ele apenas a encontrou em uma mesa e achou que era um presente de boas-vindas. Todos ficam engesados porque não sabem o que podem ter comido. No meio da noite, Jill acorda para ir ao banheiro, sem perceber que há uma tarântula em suas costas. Depois de beber um pouco de água, ela pisa em uma tábua lousa no chão e quase cai. Voltando para o seu quarto, ela olha no espelho e finalmente percebe a tarântula no seu ombro. Mas após o susto inicial, ela gentilmente a pega e a leva até a janela. De repente, um homem mascarado aparece nos arbustos e Jill grita, fazendo com que ele fuja. A equipe imediatamente corre para verificar como ela está, mas eles se perguntam se ela estava sonhando, porque não há ninguém lá dentro. Jill jura que viu alguém, então eles saem para investigar. Harris e Billy encontram uma estrutura de metal estranha nas árvores, mas nenhum sinal de pessoas. Depois disso, a equipe discute o que fazer. Richard acha que foi apenas um morador local pregando uma peça e quer terminar o trabalho, mas todos querem ir embora. Harris diz que pela manhã alguém pode ir até uma colina para pegar sinal e chamar o motorista. Enquanto Richard ameaça demiti-los por causa disso, os outros finalmente se unem para enfrentá-lo. Na manhã seguinte, Richard não consegue mudar a opinião de ninguém, então ele assume o controle do plano e envia Harris e Jill para a colina. Enquanto eles esperam, ele ainda quer que todos trabalhem nos exercícios de integração da equipe. Na caminhada para a colina, a dupla discute o projeto de Jill, que é sobre unidades de imobilização. Esses dispositivos vão prender o alvo ao chão em vez de explodir todo mundo como uma mina terrestre. E Jill acha isso mais humano. Na verdade, ela acha que guilhotinas são mais humanas do que a maioria das armas que a empresa fabrica, porque são instantâneas. Harris discorda, alegando que o cérebro funciona por cerca de 3 minutos depois que a cabeça é cortada. Eles interrompem a discussão quando encontram o ônibus abandonado no final da estrada. Há danos e manchas de sangue por toda parte. Harris pega as chaves antes que eles continuem procurando a área, justamente para encontrar o motorista morto no rio.
Seu estômago está aberto e suas entranhas estão para fora, então ele claramente foi assassinado. A dupla decide voltar dirigindo o ônibus. No chalé, o grupo está praticando integração de equipe com uma partida de paintball. Billy e Steve abrem fogo quando veem alguém correndo entre as árvores, e a tinta atinge o alvo, mas a pessoa continua correndo como se não tivesse sido atingida. Quando a dupla sai de seu esconderijo, Richard surpreende os dois e consegue atingir Steve. Billy usa a chance para correr até a bandeira do oponente, mas Maggie está esperando e atira nele, garantindo a vitória para sua equipe. Gordon aparece com algumas notas sobre o trabalho de equipe. Então, Steve e Billy dizem a ele que atiraram em Richard, mas ele continuava correndo. Richard não tem manchas de tinta nas roupas, o que significa que eles atiraram em alguém. Quando Gordon os acusa de trapa, os outros atiram tinta em Gordon. Ele fica irritado e tenta ir embora, apenas para acidentalmente pisar em uma armadilha para ursos. Gordon grita de dor enquanto os outros tentam remover a armadilha. Eles conseguem abri-la um pouco, no entanto, ela se fecha novamente e piora o ferimento. Os caras abrem a armadilha várias vezes enquanto dizem a Gordon para puxar a perna para fora, mas a armadilha continua fechando rápido demais. Após várias tentativas fracassadas, a armadilha arranca um pedaço da perna de Gordon. Enquanto ele desaba em agonia, Meg pega um cinto e o amarra ao redor do coto para estancar o sangramento. Um pouco de sangue espirra nas roupas de Richard, e o choque faz com que ele deixe cair a arma, o que ativa outra armadilha. O grupo olha em volta e percebe que as armadilhas para ursos estão por toda parte. Felizmente, Harris e Jill chegam para resgatá-los. Agora Steve fica encarregado de colocar a perna decepada no cooler do ônibus, o que leva a algumas tentativas. Ao mesmo tempo, alguém na floresta joga faixas de espinhos na estrada. Quando o grupo finalmente parte, os espinhos destroem os pneus e o ônibus bate, caindo de lado e deslizando pela estrada por alguns segundos. A noite já caiu quando Jill acorda. Ela sai e encontra Harris no chão com uma perna quebrada. Ela acena para ele antes de ir embora em um estado de choque. Então, um homem misterioso aparece com um facão e decapita Harris com um único golpe suave. A cabeça dele rola e seu rosto se move por mais alguns segundos, confirmando sua teoria. Jill continua vagando pela floresta e só para remover um caco de vidro de sua cabeça. Ela entra em pânico quando ouve alguns barulhos e pega um tronco para se defender, mas o homem mascarado aparece atrás dela. Enquanto isso, os funcionários restantes acordam e saem do ônibus, apenas para encontrar o corpo de Harris. Richard começa a gritar o nome de Jill e Billy rapidamente o cala, apontando que um assassino deve estar à solta. O grupo concorda que não tem escolha a não ser voltar para o chalé e esperar até amanhã para fazer qualquer coisa. Juntos, eles carregam Gordon pela estrada, sem perceber que Jill está por perto, amordaçada e amarrada a uma árvore. O homem mascarado a insulta em russo antes de despejar gasolina por todo o corpo dela. Depois, ele usa um lança-chamas para queimá-la até a morte. No chalé, Meg olha os arquivos e se pergunta se a história de Jill é verdadeira. Richard é um puxa-saco e acha que conspirações sobre armas nunca são verdadeiras, dizendo que como a empresa deles trabalha publicamente com o governo, eles não podem fazer nada imoral. Então, o grupo prossegue fechando as janelas e portas com tábuas para ficar mais seguro. Como eles não têm remédios, Steve dá a Gordon alguns de seus estimulantes ilegais para lidar com a dor. Enquanto Billy vai ao banheiro, Meg e Steve sentam à mesa para fumar, e Meg se pergunta se eles deveriam abandonar Gordon para ter uma chance melhor de sobreviver. Enquanto eles estão distraídos, uma figura misteriosa se aproxima por trás e arrasta Gordon para longe. No porão, Gordon grita quando vê um rosto assustador. O homem o amordaça e o amarra antes de começar a esculpir seu estômago com uma faca, jogando pedaços de pele sobre uma mesa. A equipe ouve os gritos e finalmente percebe que Gordon sumiu. Atrás de uma porta anteriormente trancada, eles encontram algumas escadas.
Então, eles descem para descobrir um porão muito assustador com equipamentos de sobrevivência, armadilhas e animais mortos. Apenas uma galinha ainda está viva e os assusta quando eles passam. O grupo então caminha por um corredor e encontra várias celas. Então Meg aponta que isso não é uma conspiração afinal. Quando eles ouvem um barulho, Richard corre escada acima enquanto os outros olham atrás de uma porta. O homem misterioso se vira e revela que esculpiu o logo da empresa no corpo morto de Gordon. Assim que ele os vê, ele abre fogo. Então Billy e Meg correm para se esconderem em uma cela enquanto Steve foge. Meg então percebe que uma bala atingiu Billy, então ela cobre a boca dele quando ele começa a chorar. Sua mão cai quando ele finalmente morre e Meg o cobre com o casaco dele. Depois disso, Meg vai para a outra sala para roubar um facão. Do lado de fora, Richard corre pelo caminho da floresta, o que é visto por Steve pela janela. Richard tenta encontrar um lugar onde possa se esconder, apenas para acabar pisando em uma mina. Então agora ele não pode se mover. Quando o homem russo sobe as escadas também, Steve se esconde dentro de um guarda-roupa, enquanto nota uma faca sobre a mesa. O homem revista a casa e pisa na tábua solta, fazendo com que ela quebre. Meg logo vem atrás dele e acidentalmente cai pelo buraco, aterrissando no andar inferior. O atacante ouve o barulho e volta para atirar nela, mas neste momento Steve o esfaqueou com uma faca e o empurrou para baixo. Então Meg rapidamente pega a arma dele e atira na cabeça dele. Steve e Meg acham que agora está seguro e deixam o chalé. No entanto, eles encontram um monte de homens russos esperando por eles do lado de fora. Meg imediatamente atira em um deles com sua última bala, mas finge ter mais munição para manter os outros à distância. Ela e Steve começam a correr pela floresta enquanto os russos os perseguem, atirando suas armas a cada oportunidade. A dupla consegue despistar seus perseguidores, se escondendo atrás de uma árvore e só continua se movendo quando não conseguem mais ouvi-los. Eles encontram Richard, que diz o modelo da mina porque a empresa deles a fabricou, e aponta os pontos certos para pular para que seus amigos possam escapar. Então ele começa a gritar para chamar a atenção dos russos que zombam dele e até cospem nele. Aceitando seu destino, Richard sai de cima da mina e morre enquanto leva alguns homens junto ao mesmo tempo. Meg e Steve encontram uma cerca e rastejam por baixo dela para continuar correndo. Depois de atravessar uma ponte, eles ficam surpresos ao encontrar o chalé verdadeiro. Dentro, George está se divertindo com Nadia e Olga, que acabam sendo as funcionárias safadas que Steve contratou. Meg nota um mapa na parede e descobre que há um lago com barcos por perto. Quando George ouve sobre a situação, ele puxa o mais novo bazuca da empresa. Ele sai e abre fogo contra os russos. No entanto, o míssil sobe e explode no céu. O grupo precisa começar a correr novamente e o começo se repete. Olga e Nadia caem no buraco e George é morto. Meg pisa em uma armadilha e acaba pendurada de cabeça para baixo, então ela grita por ajuda. Quando Steve tenta se aproximar dela, um russo o atinge, então Steve revida para começar uma luta no chão. Depois de alguma luta, Steve morde seu inimigo para empurrá-lo para longe e o atinge com um galho várias vezes. No entanto, o russo se recupera e continua lutando. Então Steve consegue roubar a faca do cara e o esfaqueia por trás para finalmente derrotá-lo. Infelizmente, um segundo homem aparece atrás dele e o derruba. Enquanto isso, outro russo corta a corda da armadilha de Meg e a arrasta para debaixo dele. Quando ela tenta lutar, ele a soca para nocauteá-la. Então o homem tenta se aproveitar dela. No entanto, ela está apenas fingindo e espera até que ele esteja perto o suficiente para morder o rosto dele. Quando ela tenta rastejar para longe, o homem começa a bater a cabeça dela no chão. Meg consegue encontrar uma pedra e contra-ataca, atingindo-o até que ele esteja morto. Então ela pega uma pedra ainda maior para derrubar sobre a cabeça dele. Voltando a Steve, ele derruba o novo atacante para roubar a arma dele e rapidamente abre fogo para matar o cara. Infelizmente, a arma trava e o primeiro russo aproveita a chance para jogar uma faca no peito de Steve. Recusando-se a desistir, Steve chuta o homem para fazê-lo sentar sobre a faca. Depois disso, Steve se afasta e remove a faca.
A dor é forte demais para suportar e ele acaba desmaiando perto do buraco. Então ele vê o galho com as roupas sendo jogado repetidamente. Ele olha para dentro do buraco e sorri quando vê mulheres nuas. Enquanto procura por Steve, Meg vê uma placa entre as árvores e começa a correr mais rápido até encontrar trilhos de trem. Ela o segue até um complexo fora da floresta que prova a história de Jill. Depois de notar as caixas da empresa, ela entra em um prédio e finalmente encontra um telefone, então ela imediatamente chama por ajuda. No entanto, a operadora a deixa esperando com uma música boba e Meg se preocupa com sua segurança. Quando ela sai, ela encontra um russo com um lança-chamas esperando. Meg corre para outro prédio enquanto desvia das chamas atrás dela. Ela sobe as escadas e espera até que o russo a siga para então pular por um buraco. A aterrissagem falha e ela machuca as pernas, então agora ela só consegue rastejar. O assassino russo imediatamente vai atrás dela e se prepara para matá-la, mas naquele momento Nadia atira nele. Steve e Meg se reencontram com um abraço e riem aliviados. Depois disso, os sobreviventes encontram o lago e escapam em um barco. Steve olha Meg nos olhos e diz que os 4 deveriam ficar safados. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.